Eu sou Nestor de Almeida, estou aqui para fazer o nosso vídeo da semana e o tema de hoje ele vai abordar um ponto que eu acho assim, importantíssimo para a construção das nossas vidas, da nossa vida profissional, de uma sociedade. Enfim, como eu faço todas as semanas, sempre tem um vídeo diferente, tratando de um assunto, de um tema diferente, e hoje eu tenho certeza que você vai gostar e ao término desse vídeo você vai refletir um pouco sobre o que eu estou falando. Quero falar dos bons e dos maus costumes e as suas consequências na nossa vida pessoal, profissional, na nossa vida financeira, na sociedade, enfim, por onde nós vivemos, o que os bons e os maus costumes, aqueles pequenos detalhes que nós não prestamos muita atenção, mas que fazem uma diferença enorme na nossa vida. Quero falar para você dos pequenos comportamentos que achamos que não tem nenhuma importância, mas quando somados todos, ele faz uma grande diferença na vida das pessoas. Ele faz diferença na vida de um profissional, ele faz diferença na vida de um pai, de um filho, de uma equipe, de um empresário, faz diferença numa escola, ele faz diferença na sociedade. São aquelas pequenos detalhes que a gente não presta muito atenção. Para eu entender melhor, eu quero começar contando, sempre gosto de contar algumas historinhas, e lá na roça, eu passei boa parte da minha infância, da minha juventude, até os 18 anos na roça. E lá na roça nós tínhamos uma mania de tomar aquela chuva que a gente chama chuva de engana-bobo. Lá na roça a gente chama chuva de verão. É aquela chuva que começa uns pinguinhos aqui, outros pinguinhos ali, uma nuvem rala e vai caindo aqueles pinguinhos e fala, não, isso não vai chover muito, não vai molhar, mas se molhar o sol tá ali quente do outro lado e vai secar. E de repente aquela chuva vai molhando, daqui a pouco a gente está encharcado, a nuvem cobre o sol, vai embora e nós ficávamos gripados por causa da chuva. E era aquela chuvinha pequena que a gente achava que não tinha importância nenhuma, como acontece na nossa vida. E você sabe que nós somos tentados a acreditar que o que vai fazer grandes mudanças nas nossas vidas são os grandes acontecimentos, que a chuva que vai nos molhar são as grandes tempestades. E por isso devemos estar preparados para quando essa tempestade chegar, mas nunca nos preparamos, nunca temos cuidado com aquela garoinha fininha. E no fundo, como nós não nos preparamos, nós nos molhamos na garoinha fina e muitas vezes não molhamos na tempestade, porque da tempestade nós fugimos. O mesmo acontece quando abandonamos os nossos bons costumes, sem que percebemos. Com o passar do tempo, eles vão mudando as nossas vidas, vão mudando tudo que tem ao nosso redor sem que a gente percebesse. E às vezes coisas tão pequenas, tão banais, que a gente acha que não tem importância. Desde algum momento, eu venho fazendo um estudo, ainda não concluí, mas as pequenas mudanças que mudaram a vida das pessoas a partir do ano 2000. E vocês pararem para pensar um pouco, vocês vão perceber que o que está mudando a vida das pessoas, o comportamento, o relacionamento das pessoas, são pequenos costumes que nós fomos abandonando, fomos deixando de lado. Por exemplo, o dar um bom dia, o boa tarde, boa noite. Se a gente falar, mas para que isso não tem importância nenhuma, não é isso que vai mudar a essência da vida, não é isso que vai mudar o meu comportamento, o respeito pela pessoa, pedir desculpa, dá licença, obrigado, licença, professor, bença pai, bença mãe, beijar a mão da avó, essas coisas. A gente fala, mas isso aí não é isso que vai fazer a gente ser diferente, pelo contrário, esses costumes antigos nos escraviza e a gente vai abandonando, a gente vai colocando que não tem importância deixar isso de lado, não tem importância pedir licença, desculpa, não tem importância essa demonstração de respeito pelas pessoas, não tem importância comer com a boca aberta, a gente vai esquecendo isso, isso não tem importância.
E não é isso que vai mudar. Não é isso que vai mudar entrar na escola, cantar o hino nacional. Que diferença faz isso na vida? Que diferença faz fazer fila, pedir licença para o professor, entrar na escola com o sapato engraxadinho, roupa limpinha? Isso não faz diferença. Não é isso que vai mudar o caráter das pessoas. Não é isso que vai mudar o comportamento. E fomos tirando esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas foram tirando de nossas vidas porque isso não mudava, porque isso não fazia diferença. E olha, eu vou aqui dizer para você 4 pontos quando você quiser destruir uma sociedade ou que destrói uma sociedade. Basta tirar 4 coisas dessa sociedade e essa sociedade será destruída. Tire dessa sociedade a pureza. Sabe aquela pureza das pessoas, a pureza da alma, a pureza da criança, a pureza das pessoas. Começam a colocar nelas coisas que deturpam a mente. Sabe, vai colocando coisas que tiram a pureza das pessoas. Sabe, jogam músicas que deturpam essa mente, jogam palavras, jogam frases que vão misturando e vai tirando a pureza das pessoas. Tira a pureza das pessoas, você começa a destruir a sociedade. Tira os valores dessas pessoas, sabe, aqueles valores dos bons costumes, os valores que as pessoas construíram ao longo da vida, ao longo do tempo. Tira esses valores das pessoas e você começa a destruir essa sociedade. Tira o respeito dessas pessoas, tira o respeito do pai para com o filho, do filho para com o pai, do respeito do patrão para com o empregado, empregado para com o patrão, do vizinho, do homem, da mulher, do pai, dos filhos, dos professores, da sociedade, o respeito com a liderança, o respeito com as leis. Vai tirando, isso não tem importância, isso não é isso que vai fazer a gente ser diferente, e a gente vai quebrando esses respeitos. Outro dia eu vi uma filósofa falando um negócio que eu fiquei apavorado. Ela diz o seguinte: existe ainda uma pressão muito grande entre hierarquia familiar. Então os filhos hoje ainda continuam escravos dos pais. E para quebrar essa hierarquia, seria importante que os pais fizessem sexo com os filhos. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, isso é coisa de loucura essa. Mas é quebrar esse respeito, sabe? Essa hierarquia, porque isso aqui escraviza. Então a gente vai perdendo esse respeito familiar, sabe? Outra coisa que destrói as famílias é destrói a sociedade, destrói as pessoas, é tirar dela a compaixão, a capacidade de se compadecer do outro, sabe? De ver o outro, de sentir a dor do outro, o sofrimento do outro, de estar ao lado do outro, seja ele na sociedade, seja ele na empresa, seja ele na família, seja ele na rua, seja ele na escola, sabe? Essa capacidade de sentir compaixão pelo outro. Quando nós tiramos essas coisas das pessoas, as pessoas se tornam frias, se tornam egoístas, sem respeito pelo outro, se torna objeto, e o outro deixa de ter valor. Não importa mais o outro, para mim importante sou eu, o outro tanto faz. Eu já não me interessa mais se o outro está bem, estar mal. O importante é que eu esteja bem, porque eu tenho o direito de estar bem, e eu passo a ter direitos sem deveres, e nós vamos destruindo a sociedade. Eu não sei a quem interessa, mas a sociedade vai se destruindo. As pessoas olha para a nossa sociedade e percebe que ela está se destruindo, que isso está prejudicando as empresas, que isso está prejudicando as famílias, que isso está prejudicando os relacionamentos, mas a gente sempre tem uma desculpa para justificar tudo isso e a coisa continua acontecendo. Esse comportamento vai afetando todos os relacionamentos, trazendo prejuízo moral, físico e financeiro para essa sociedade que nós vivemos. E tem mais, o início de tudo isso começa lá dentro de casa, né? Essa falta de respeito, ela começa lá dentro de casa. As famílias vai quebrando todo esse respeito e já não se respeita mais. E aí ele passa a deixar de respeitar dentro de casa e ele vai para o mundo. E eu não sei porquê, não sei se vocês perceberam, mas nos últimos tempos
a família ficou totalmente de lado, já que alguém quer destruir a família, quer destruir essa hierarquia familiar, então a gente só fala em resolver as coisas nas escolas. Vocês já perceberam? As escolas, eu fico preocupado, porque às vezes eu vejo alguns professores totalmente despreparados para cuidar dos filhos da sociedade e formar essas crianças para enfrentar o mundo. Antigamente a gente dizia que mundo nós vamos deixar para nossas crianças e para os jovens. Hoje eu pergunto, crianças e jovens nós vamos deixar para o mundo. Quando eu vejo aqueles, faltas de exemplo. Outro dia eu vi, vocês devem ter visto isso daí, uma professora que defectou na Avenida Paulista. Eu fico olhando essas crianças, esses jovens, olhando que exemplo eles estão recebendo, estão percebendo, né? Ou outro dia, numa faculdade, um grupo de jovens fazendo manifestação todos nus, e isso vai para a rede social, e aquelas crianças, aqueles jovens estão percebendo isso. Uma moça foi fazer um protesto no corredor, urinando no corredor de uma universidade, e a gente isso está nas redes sociais, os nossos jovens, as pessoas vão destruindo, onde era para se construir, vão destruindo tudo, né? Então, se a gente não começar dentro da família, eu, você, os pais, nós não vamos construir pessoas que vão comandar o nosso país amanhã, que vão comandar as nossas empresas, que vão comandar as nossas sociedades. E eu tenho uma história que eu gosto de contar. Quando morávamos lá na roça, mais uma vez eu lá na roça, eu tinha lá meus 7 anos, nós éramos de família de gente muito pobre, e trabalhávamos de diarista para as pessoas, e às vezes faltava muitas coisas em casa. E meu padrasto, ele tinha o hábito de roubar as coisas dos outros para trazer para dentro de casa, e minha mãe não gostava daquilo. Certa vez, eu cheguei em casa trazendo umas espigas de milho. Minha mãe perguntou, de onde você está trazendo esse espiga de milho? Quem te deu? Eu disse, não mãe, eu peguei na roça do vizinho lá, eu vinha passando e peguei só umas espigas. E minha mãe disse, ele te deu? Não. Eu falei, então você volta e coloca esse milho lá no lugar onde você pegou. E não tinha discussão, tinha que voltar. Eu peguei as espigas de milho e fui lá, enganchei, rosquei elas nos pés de milho e voltei para casa. E minha mãe disse, não traga para dentro de casa aquilo que tem que estar dentro da casa dos outros. Eu tinha uns 7 anos. Aos 8 anos minha mãe morreu e eu fui para a rua. Morei 4 anos nas ruas. Ao ir para as ruas, eu fui para as ruas com os ensinamentos da minha mãe, com a ética da minha mãe, com o respeito que minha mãe ensinou. Eu morei 4 anos nas ruas com os ensinamentos da minha mãe. Eu saí das ruas, fui trabalhar, depois me tiraram das ruas, fui para trabalhar em fazenda, depois cresci, voltei, estudei, vim para a cidade, fiz minha carreira profissional com os ensinamentos da minha mãe. Se eu tivesse ido para a rua com os ensinamentos do meu padrasto, com certeza eu não estaria falando aqui para vocês. Vocês estão percebendo do que eu estou falando? Como às vezes são pequenos detalhes. Vai lá e coloca a espiga de milho onde você pegou. Pequenos detalhes, mas que faz uma diferença enorme na vida inteira de uma pessoa. São esses pequenos detalhes. É de pequenas coisas que se constrói o caráter de uma pessoa. A ordem. Sabe? Seguir ordem, respeitar a ordem. Nós não respeitamos mais. Disciplina, é das pequenas coisas que se aprende a ter disciplina, sabe? Está ali em cima da ordem como deve ser feito. Zelo, é das pequenas coisas que nós aprendemos a ter zelo pela sociedade, pelo trabalho, pelo aquilo que eu faço, pelos meus negócios, pela empresa, pela minha vida, pelas pessoas, pelas coisas públicas. É nas pequenas coisas que nós aprendemos isso, esse respeito. É nas pequenas coisas lá de casa que nós aprendemos a ter esse respeito, a postura, a cidadania. É nas pequenas coisas que nós vamos fazendo isso. E essas coisas são reproduzidas daquilo que nós vemos. Quando você vê, você reproduz. O que mais influencia de maneira negativa no futuro das crianças, no futuro das empresas, no futuro da sociedade, não é a ausência física dos pais, dos mestres, dos professores, dos líderes, dos governos. Não é a ausência física, é a ausência moral dessas pessoas.
A ausência moral dos pais, dos líderes, daqueles que formam opinião, daquele que escreve um jornal, daquele que faz uma reportagem, daquele que escreve um livro, daquele que dá uma palestra, daquele que ensina, daquele que lidera. É o exemplo moral que mais afeta. Se não tem exemplo a seguir, as pessoas estão expostas a uma liberdade de escolhas duvidosas, porque você não tem algo que te conduz de maneira correta. E o resultado dessas escolhas são indivíduos sem moral. Eu fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas dizendo assim: eu trabalho, eu guio meus passos, a minha vida, guiado pela minha consciência. E eu fico pensando, meu Deus, onde será que ela buscou conhecimentos para formar essa consciência? Porque se ela buscou conhecimentos no lugar errado para formar essa consciência, pode ter certeza que ela formou uma consciência errada, vai agir errado e vai dormir tranquilo porque diz que agiu guiado pela consciência. Tem que ter muito cuidado para aquilo que nós estamos buscando, aonde nós estamos buscando conhecimentos, aonde nós estamos buscando para formar a nossa consciência. E para fechar aqui nosso vídeo e não ficar muito longo, eu quero terminar contando mais uma historinha que essa eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. Durante muitos anos, durante 11 anos mais precisamente, eu estive à frente de um trabalho para crianças de 8 a 13 anos. Às vezes escapavam alguns de 7, alguns de 14, 15 anos. Nós tínhamos uma equipe aqui na cidade de Campinas e lá nós reuníamos crianças de sexta a domingo, um espaço preparado para receber, e elas iam para lá, dormia, comia, brincava, aí dava as orientações para essas crianças, e lá tinha crianças de todos os níveis. E certa vez eu estava no pátio, a equipe estava brincando com as crianças, e uma menininha por volta de 8, 9 anos aproximou de mim e falou: tio, olha aqui que eu colhi para você. E ela trouxe uma pétala de rosa. Uma pétala de rosa branca, e se você olhar uma pétala, ela fica em forma de uma conchinha. E ela trouxe a pétala e me entregou, e eu falei: ai, que lindo, eu vou guardar. Ela falou: tio, sabe por que ela está em forma de conchinha? Eu falei: por quê? Ela disse que é para guardar a bondade. Sabe, a pureza da criança. Eu falei: tá bom, então eu vou guardar ela cheia de bondade. E aí, quando eu ia guardar, ela pegou a pétala da minha mão, e ela virou a pétala, do lado oposto da pétala, ela disse: tio, por que ela tá toda furadinha aqui com essas marquinhas nela? Se do lado de dentro não tem, só do lado de fora que ela tem essas pequenas marquinhas. Sabe aquelas marquinhas que dificilmente dava para ver? Eu nunca tinha percebido aquilo. Provavelmente você nunca prestou atenção nisso também. E eu tava ali e eu disse: ah, eu já sei por quê. É porque ela está aqui no pátio e aqui tem muita terra ali onde ela está, e o vento fica jogando pequenos grãozinhos de areia. Como ela é a que está por fora, a pétala que está lá de fora, os grãozinhos de areia ficam marcando a pétala. Então é isso. Ela falou: ai, tadinha, né, tio? Tá bom, eu vou brincar. Me deixou com a pétala e foi brincar. Coisas de criança, essas purezas. E eu fiquei olhando aquela pétala e aquela menina tão simples que estava ali brincando com aquela pureza, e eu fiquei pensando: tomara que a vida não tire essa pureza dessa criança antes da hora, não torne essa criança adulta antes da hora. Tomara que os adultos não machuquem essa criança com o vendaval da vida, jogando grãos de areia na pureza dessa criança, como o vento fez nessa rosinha, nessa pétala de flor tão linda, tão mimosa. E às vezes nós estamos fazendo isso com as nossas crianças, às vezes nós estamos fazendo isso com a pureza das pessoas, da sociedade, porque isso é coisa do passado, isso é babaquice, e nós vamos destruindo. E é essa sociedade sem essa pureza, sem essa ternura, sem essa simplicidade, com esse carisma, com esse amor, com esse cuidado, é que está construindo o nosso mundo. Que mundo nós vamos construir? Gostaria que você pensasse um pouco nisso, para você entender que nós podemos construir um mundo melhor se a gente cuidar das coisas, dos nossos antigos costumes. Não precisamos perder eles para avançar na vida. Nós podemos evoluir, mas não precisamos perder as coisas boas da vida. Ela nos faz falta e destrói a nossa sociedade. Ajuda-nos a construir uma vida melhor. Ajuda-nos a construir um mundo que vala a pena viver nele.
Esse é o nosso vídeo por hoje. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo com as pessoas, com seus amigos. Não tenha vergonha de compartilhar, entrar lá no meu canal no YouTube, Nestor de Almeida, e pegar lá, ver outros vídeos. Cada semana tem um vídeo com temas diferentes sobre dinheiro, saúde, respeito, cultura, ética, conhecimento, treinamento, finanças, lideranças. Enfim, cada semana tem um vídeo diferente. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, tá? Se inscreva no meu canal, dá uma força lá para o canal crescer. Entra no meu site www.almeidaumvencedor.com e lá você vai encontrar meus livros de menino de rua executivo, que conta um pouco dessa minha trajetória de menino de rua até chegar a executivo, palestrante, escritor. Você vai se apaixonar por esse livro. Lá você vai encontrar Como Fazer Dar Certo, que é outro livro meu. Lá você vai encontrar Carolina e Borboleta Azul, todos os livros de formação, orientação, de motivação. Lá nesses livros você entra, você vai cair na minha loja e você pede, eu te mando autografado para você, ou você pode encontrar também nas livrarias. Me acompanha lá no Facebook, inscreva no meu canal e nós nos comunicamos por lá, ok? Boa sorte e até a semana que vem. Tchau!